Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Liderança Global, que te traz dicas e ideias para você liderar a sua vida pessoal e profissional. Nunca se falou tanto sobre a importância da honestidade e da integridade na política. Por isso, no programa de hoje, o professor Robson Marinho vai apresentar uma palestra sobre liderança política. Vai mostrar ainda quais características um líder político deve ter para contribuir para o bem-estar da sociedade. Também vai apresentar uma análise do presente e uma perspectiva para o futuro. Além disso, você confere um bate-papo com o deputado federal Alderney Avelino sobre o assunto. Fique com a gente porque o Liderança Global já começou. Olá pessoal, é uma alegria dar as boas-vindas para mais um programa Liderança Global. Você que acompanha a programação da TV Boas Novas. É um prazer ter a sua audiência e a sua participação em nosso programa. Hoje temos uma nova pergunta para debate no Facebook. Lembrando novamente que toda semana lançamos uma pergunta para você dar a sua opinião no nosso Facebook. E a pergunta de hoje é: se alguém discorda do governo, qual a atitude mais apropriada? Omitir-se da política ou envolver-se na política? Essa pergunta já está postada lá na nossa página para você debater esse assunto. Portanto, vá lá e participe. E você também pode postar sua foto no nosso Instagram e interagir nas nossas redes sociais, ok? Hoje vamos conversar sobre um tema meio complicado: liderança e política. Quer você goste ou não de política, você não consegue viver sem política, porque todos nós somos afetados diretamente pelas decisões políticas que são tomadas pelo governo em todas as áreas da nossa vida. Portanto, política exerce um papel decisivo na vida das pessoas e da sociedade. Lamentavelmente, nem todos os políticos estão capacitados com as qualidades de liderança necessárias para servir a sociedade. Por isso, é importante entender os fatores que determinam uma boa liderança política. Para entender o impacto da política na nossa vida, basta comparar o legado de alguns governantes da história da humanidade. Hitler, por exemplo, foi um líder político cuja filosofia de liderança resultou na Segunda Guerra Mundial, que consumiu mais de 50 milhões de vidas, destruídas por uma avalanche de crueldade e brutalidade entre os seres humanos. Tudo porque o conceito de liderança que ele adotava era contrário aos interesses maiores da humanidade. Por outro lado, nós podemos mencionar líderes políticos que contribuíram muito para o bem-estar da humanidade. Abraham Lincoln, por exemplo, adotava uma filosofia de liderança que resultou na libertação dos escravos americanos e na preservação da unidade nacional, com muitos benefícios para o país e para o resto do mundo. Existem vários livros escritos com lições de liderança de Abraham Lincoln, e algumas dessas lições são muito úteis para os líderes políticos de hoje. Se algumas dessas lições fossem adotadas por nossos líderes políticos, o cenário político do Brasil e do mundo seria totalmente diferente. Vamos ver algumas dessas lições de liderança política. Primeira lição: honestidade e integridade são o primeiro critério de liderança política. Grande parte do prestígio de Abraham Lincoln vem da sua reputação de ser um líder honesto e confiável. Aliás, desde a sua juventude, quando trabalhou no comércio, ele recebeu o apelido de Abe o Honesto, pela maneira justa e íntegra com que ele conduzia os seus negócios. Esse apelido de honesto foi ressuscitado para a campanha presidencial em 1860, tornando-se um dos principais componentes de sua campanha publicitária no Partido Republicano e obtendo um apoio maciço da população. Se apenas esse critério de honestidade fosse seguido na liderança política de hoje, o Brasil não estaria mergulhado na crise política em que está, com depoimentos de corrupção generalizada envolvendo diversos níveis do governo e da iniciativa privada. Portanto, o primeiro critério de uma boa liderança política é a honestidade. Segunda lição: persuadir em vez de coagir. O conceito de liderança, por definição, omite o uso do poder coercitivo. Ou seja, as duas coisas simplesmente não combinam. Quando um líder começa a coagir seus seguidores, ele está literalmente abandonando o conceito de liderança e abraçando a ditadura, como foi o caso de Hitler.
Olhando para a vida de Abraham Lincoln como legislador, advogado, congressista, podemos ver que ele era mestre na arte de persuasão, convencendo a todos com argumentos irrefutáveis, o que, aliás, foi um dos segredos do seu sucesso político. Quando a gente vê, por exemplo, o governo implantando medidas políticas ou financeiras sem aprovação do Congresso, fazendo despesas bilionárias não aprovadas no orçamento oficial, fica evidente que o governo está violando os princípios da democracia e adotando uma postura ditatorial. Terceira lição: ouvir o povo. Abraham Lincoln era capaz de ouvir as pessoas e negociar com a pressão popular sem se sentir ameaçado. Com mente aberta e flexibilidade, ele sempre ouvia as sugestões e recomendações de seus subordinados para tomar decisões que atendessem os anseios do povo. Em outras palavras, líderes políticos devem implementar projetos sociais que atendam às necessidades reais do povo e que capacitem o povo a desenvolver sua capacidade produtiva em vez de apenas promover projetos paternalistas, muitas vezes com fins eleitoreiros. A lição de liderança é ouvir o povo e capacitar o povo. Quarta lição: construir alianças e relacionamentos positivos. Todo mundo sabe que a política funciona através de alianças políticas e partidárias. De fato, estudos em liderança ressaltam a necessidade de construir fortes alianças, parcerias e relacionamentos. O problema é quando essas alianças são construídas visando apenas os interesses de um pequeno grupo e não da sociedade como um todo. Outro problema é quando as alianças visam apenas interesses partidários, em vez de visar o interesse nacional. Como é o caso, por exemplo, da dicotomia entre base aliada e oposição, que às vezes buscam apenas interesses eleitoreiros ou partidários. Quinta lição: ter uma visão de futuro. Uma visão eficaz capacita as pessoas e as prepara para o futuro com base nas experiências do passado. É importante o povo saber qual é a visão do seu líder político. Todo mundo sabia, por exemplo, que a visão de Abraham Lincoln era liberdade e unidade nacional, e por essa visão ele viveu e morreu. Em outras palavras, para ser um líder político é preciso desenvolver qualidades especiais e um compromisso de honestidade com o público. Agora quero deixar com você uma reflexão sobre um líder político da Bíblia. Como todo governante, o rei Davi cometeu muitos erros em sua carreira política. Ele errou ao ter um caso extraconjugal com Batseba. Ele falhou em preparar a sucessão do trono de maneira segura, o que resultou em disputa e assassinato entre os seus filhos, e cometeu muitos outros erros. Mesmo assim, ele foi um grande governante, que garantiu a paz e a prosperidade do império, governando o país durante 40 anos. Entre erros e acertos, Davi tinha duas grandes qualidades que o distinguiam da média dos governantes em geral: sinceridade e honestidade. Mesmo quando ele errava, ele estava sempre disposto a reconhecer e corrigir o seu erro. Essas são as principais qualidades de um líder, que, aliás, são raras na política de hoje. Mas foi por causa dessas qualidades que a Bíblia o chama de homem segundo o coração de Deus. Se você quer ser um líder segundo o coração de Deus, desenvolva as qualidades da sinceridade e da honestidade. O Liderança Global faz uma pequena pausa, mas volta logo após o intervalo com uma entrevista exclusiva com o deputado federal Paulderney Avelino sobre liderança política no Brasil. A gente volta em seguida. Fique conosco e até já!